Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Lima, sou analista de investimentos CNPIT, especialista em análise gráfica. Eu quero falar nesse vídeo sobre um tema bem básico, bem introdutório, mas que algumas pessoas ainda não compreendem bem a diferença entre essas coisas, que é qual é a diferença entre a análise gráfica da análise técnica. Primeiramente, vamos falar ali sobre o estudo de candles, por exemplo, que é esse tipo de gráfico mais comum no mercado financeiro, né? Que são essas barras que você vê que tem pavio para cima, pavio para baixo. Antigamente, no começo de tudo, lá atrás, quando investimentos na bolsa começaram a se tornar principalmente algo ali um pouco mais digitalizado, quando os gráficos eletrônicos começaram a aparecer principalmente, a gente teve ali o começo dos estudos mais intensificados sobre a análise gráfica pura, também conhecida como análise clássica, tá? Nesse estudo, nessa técnica, nesse modelo de análise, você não vai utilizar nada além do gráfico para a sua tomada de decisão, ou seja, todo o seu estudo vai ser baseado em linhas de tendência de baixa. Você vai monitorar essas linhas de tendência, você vai monitorar canais de consolidação ou canais de alta, aqueles famosos padrões, tanto padrões individuais de candle quanto as famosas figuras gráficas, né? Então, essa é a principal característica. Você não vai usar nada além de suporte e de resistência e linhas de tendência, figuras gráficas, padrões de candle e somente isso. Esses vão ser os aspectos que vão incentivar ali a sua tomada de decisão para identificar uma oportunidade de compra ou venda no mercado. Por exemplo, eu sei que quando o mercado está deixando topos e fundos menores, eu tenho uma tendência de baixa. Ok, isso já é informação suficiente para você decidir fazer uma venda, por exemplo, certo? Eu estou numa tendência de baixa, eu vou buscar por operações de venda para ganhar dinheiro. Mas, a partir do momento em que eu tinha uma linha de tendência de baixa, eu tinha uma tendência de baixa, e o preço começa a romper esse patamar, começa a romper essa frequência, eu espero justamente que esse rompimento dê início a uma movimentação de alta. Então, eu tenho ali vários e vários estudos, eu apenas mencionei um nesse exemplo, mas existem vários e vários estudos aí que utilizam a análise pura, né? Análise clássica, análise gráfica mesmo, que foca somente na movimentação do preço, né? E as suas informações ali como suporte e resistência, regiões de rejeição, linhas de tendência, topos e fundos maiores ou menores e etc. Essa é a análise gráfica, também conhecida como análise clássica. A análise técnica, por outro lado, já utiliza outras ferramentas além do gráfico de preço, como por exemplo médias móveis, bandas de Bollinger, índice de força relativa, que são ferramentas que trazem outras informações além do preço que o mercado oscilou. Uma média móvel, por exemplo, ela vai somar o período escolhido da média e dividir pela quantidade do mesmo período. Assim você vai ter, por exemplo, aqui eu estava mostrando um gráfico puro, eu vou mostrar aqui agora um exemplo de outros indicadores. Essa é uma tela com outros indicadores, tá? Eu vou até colocar aqui duas médias, só para a gente entender melhor como que os indicadores funcionam, né? A média móvel, por exemplo, o preço estava negociando ali próximo dos 70, mas as médias estavam um pouco acima, porque o período dela faz com que ela se movimente um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Mas onde eu quero chegar a análise técnica soma a análise do preço
a leitura de outras ferramentas, de outros indicadores que trazem algum tipo de informação. Essa linha laranja na minha tela, por exemplo, é uma VWAP, né? É uma média ponderada por volume e preço. Ou seja, ela é um pouco mais lenta. Repara que no começo do dia ela anda bem próxima do preço porque ela é ponderada, ela vem somando, se acumulando ao longo do dia. E ela leva em consideração não o fechamento dos candles individualmente, mas ela leva em consideração o volume que é negociado por determinada faixa de preço. Então ela me traz outra informação, ela me traz outra orientação. E se eu coloco aqui, por exemplo, um IFR, eu já tenho uma outra ferramenta que vai mostrar para mim o índice de força relativa e muitas outras informações, tá? Vai mostrar para mim, ó, a partir desse preço, a partir desse momento, eu já espero que o gráfico comece a voltar. Ele mostra a força relativa, ele tem uma outra fórmula que vai além, obviamente, de somente o preço em si. Onde eu quero chegar? A análise técnica utiliza outras ferramentas com dados estatísticos, como volume, médias, desvio padrão, e outras ferramentas que mostram para você a força do movimento, a fraqueza do movimento, sobre compra, sobre venda, tá? Então, essa é a principal explicação sobre análise técnica. E agora você tem uma ideia mais ou menos da diferença entre as duas. Mas agora, para finalizar, eu quero que você me diga aqui embaixo nos comentários: você faz a análise técnica com a ajuda de algum tipo de indicador? Ou você já é o old school que gosta de fazer análise de mercado olhando somente o preço, somente o gráfico? Diz aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa seu joinha e segue aqui o meu canal. Valeu? Um abraço, tchau, tchau.